Olá pessoal, boa tarde. Vocês me escutam? Está todo mundo conseguindo me escutar? Ah, legal. Obrigado, Robson. Boa tarde. Boa tarde, Xará Guilherme. Legal. Então temos aí áudio e vídeo funcionando. Deixa eu ver aqui. Tem mais gente entrando na sala. E aí a gente... Legal. O pessoal está chegando aqui. Boa tarde, Carolina. Legal. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, Thiago. Bom, enquanto mais gente entra na sala, deixa eu dar umas orientações aqui, né? Meu nome é Guilherme, eu vou ser o responsável pela apresentação desse webinar de hoje. O tema é a certificação cósmica e medição funcional de software. Então, antes da gente entrar no tema, eu queria só dar umas orientações para quem participa pela primeira vez num evento da FATO. Nossa orientação é sempre usar uma conexão de banda larga, de preferência por cabo, né, em vez de Wi-Fi, mais estável, né, para não ter risco aí de você ter interrupção durante a transmissão. Estou usando a webcam. Se a gente experimentar ou perceber que alguns de vocês estão com dificuldade de receber ou está generalizado, né, a gente pode fechar a webcam para não consumir tanta banda de rede. A sala, esse ambiente virtual, né, se tiver diferente do idioma português, você pode ajustar isso na barra de ferramenta superior, né? A gente vai ter um evento com uma duração total de 1 hora e a gente vai fazer uma apresentação, mais ou menos 45 minutos, deixando uma parte final para a gente fazer um debate, tirar dúvidas, né? Você não precisa esperar o final para mandar as dúvidas, você já pode escrever no chat à medida que você tenha dúvidas, e a gente, ao final, dá uma passada em tudo que foi perguntado e vai respondendo, tá? A gente só pede que vocês usem o chat aí com moderação, não desviando o assunto do evento, né? Para quem tem alguma certificação do PMI, a gente tem esse evento valendo um PDU no programa de manutenção das certificações do PMI, então você pode depois registrar esse PDU lá junto ao PMI. Essa sessão, ela está sendo gravada, e aí você pode depois assistir, se você perder uma parte, se você tiver que sair, você pode assistir depois, ou quiser revisar, né, lá no nosso canal do YouTube. A gente vai publicar esse vídeo lá no nosso canal do YouTube, e quem ainda não está inscrito no nosso canal, faça o convite para que você entre no nosso canal, e assim qualquer publicação de vídeo novo que a gente fizer, você vai ser notificado automaticamente. Para facilitar, estou colocando aqui o vídeo do nosso canal. Você vai encontrar lá não só vídeos de outros webinars, mas também muitos vídeos técnicos, vídeos curtos, que é um conteúdo, basicamente conteúdo técnico que a gente publica lá. E a participação nesse evento também vai dar direito ao certificado de participação, que a gente vai mandar depois por e-mail para vocês, as instruções. Só vai ganhar o certificado quem estiver assistindo online, tá? Então, quem se inscreveu e depois for assistir no YouTube, não vai dar direito ao certificado. A ideia é a gente ter a participação online exatamente para ter a interação, ter um momento mais rico de troca de experiências, né? Fica interessante para todo mundo. Esse evento é um evento promovido pela FATO. FATO Consultoria e Sistemas tem como missão apoiar os nossos clientes no planejamento e avaliação de desempenho de processos de TI para alavancar o sucesso do seu negócio. A gente faz isso através de serviços de consultoria e também serviços de treinamento, focando principalmente em 3 disciplinas da engenharia de software: medição, estimativas e requisitos, tá? Então, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais a FATO, depois é só visitar lá o nosso
nosso site, vou botar aqui também. Você vai encontrar também muito conteúdo técnico de artigos, apresentações, né? Além de todo o portfólio de serviços e cursos que a gente ministra. Tá? Boa tarde, Ulisses, chegou agora, o Wallace também, né? Carlos, legal. Então, estava dando umas instruções aqui iniciais só para orientar quem participa a primeira vez e também dar tempo aí do pessoal que está chegando por agora. Então, o tema da nossa apresentação é a certificação COSMIC de medição funcional de software. Eu vou explicar um pouco sobre o que é esse método COSMIC de medição funcional de software, vamos explicar sobre a organização que dá suporte ao método, vou dar uma explicação muito breve de como é que funciona o processo de medição, vamos falar do programa de certificação, da prova em si, algumas dicas e estatísticas da certificação. Então, a gente não tem aqui nenhum pré-requisito para esse webinar, pode ser que talvez alguns de vocês tenham conhecimento em pontos de função, e já tem alguma dúvida específica, né? Tem alguns de vocês que ficaram curiosos e estão querendo saber o que é isso. A gente vai dar essa visão base desde o início, né? Bom, o COSMIC, né? Quando a gente fala COSMIC, a gente pode falar de duas questões diferentes, mas relacionadas. O método de medição e a organização que dá suporte ao método. Ambos têm o mesmo nome. Falando primeiro do método, né? O método COSMIC é um método para medir software do ponto de vista dos seus usuários. Ele mede as funcionalidades do software na perspectiva externa, na perspectiva dos usuários desse software. E o resultado dessa medição é apresentado em uma unidade chamada ponto de função COSMIC. Então, eu meço um projeto de software, ou eu meço um software que já existe e encontro uma quantidade de pontos de função. 50 CFPs, 200 CFPs. CFP é a sigla do inglês Cosmic Function Point, né? É a unidade de medida do método. Então, ponto de função COSMIC ou Cosmic Function Point são as duas maneiras de expressar essa unidade. Então, a gente tem aí o COSMIC como também um método que a gente pode chamar um método de pontos de função. Ele tem o objetivo de quantificar as funcionalidades do software, né, do ponto de vista externo. E exatamente por ser esse ponto de vista externo, ele abstrai de aspectos internos ao desenvolvimento do software, ou seja, dos aspectos relativos à implementação desse software. É importante a gente também pontuar o seguinte: quando a gente fala de medição de software ou medição de requisitos do usuário, é importante a gente qualificar, a gente pode qualificar os requisitos do software em duas dimensões diferentes e complementares. A dimensão funcional, que é a dimensão que trata das tarefas ou serviços que o software faz para alguém. Então, os requisitos funcionais, eles dizem respeito ao que o software faz, em termos de processamento de dados, né? Processamento, no sentido de receber dados, gravar dados, recuperar dados, transformar dados, apresentar dados. Então, todo esse tipo de manipulação, movimentação de dados, é o que a gente qualifica como requisitos funcionais, e essa dimensão é a dimensão analisada e medida por qualquer método de medição funcional de software, pontos de função COSMIC, inclusive. E os requisitos não funcionais são os requisitos do software que dizem respeito a aspectos de características gerais do sistema, aspectos relativos à qualidade do software em si, por exemplo, desempenho, usabilidade, segurança,
confiabilidade. Então, quanto mais altas exigências de qualidade para o meu software, mais trabalho eu vou ter, né? Mais caro ou mais demorado pode ser desenvolver esse software. Os requisitos não funcionais também podem dizer respeito a aspectos técnicos da implementação do software em si, plataformas de desenvolvimento, sistema operacional que vai suportar o meu software, banco de dados, aspectos relativos ao ambiente também no qual o software vai rodar e aspectos relativos à própria organização responsável, dona do software. Então, são padrões corporativos que devem ser seguidos pelo software que está em desenvolvimento. Quando a gente fala em estimar custo, prazo de um projeto de software, as duas dimensões de requisitos devem ser levadas em consideração. O meu modelo de estimativa tem que tratar essas duas dimensões. Perdão. Então, o tamanho funcional, ele mede apenas uma dimensão do software, que são os requisitos funcionais. Existe uma relação muito forte entre tamanho funcional e esforço, prazo, custo de software. Quanto maior o tamanho do meu projeto, mais caro, mais demorado é esse projeto. Porém, ao estimar esse projeto, eu tenho que levar em consideração as duas dimensões. O tamanho funcional captura uma única dimensão. O tamanho funcional não captura nada da dimensão não funcional. Então, em um modelo de estimativas, eu vou ter outras variáveis no meu modelo de estimativa responsável por ponderar os aspectos não funcionais de tal forma que eu tenha a estimativa de custo, prazo, esforço feita corretamente, tá? Então, o que eu estou querendo dizer aqui, quando a gente fala de medição funcional de software, pontos de função, a gente está medindo uma dimensão do sistema e, ao estimar, a gente usa pontos de função dentro de um modelo de estimativa que vai abranger também outras questões relativas ao prazo, custo, esforço que eu quero estimar. E quando a gente fala da medição funcional de software, o COSMIC é um dos métodos padronizados para a medição funcional de software. Existe uma norma ISO, a 14143, que define o princípio da medição funcional de software. E no mundo existem 5 métodos aderentes a essa norma. Existe o método COSMIC, que é o que a gente vai abordar aqui hoje, né, a certificação associada a esse método. Existe o método de pontos de função do padrão IFPUG. O padrão IFPUG é o International Function Point Users Group, né? É o padrão mais utilizado aqui no Brasil. É o que se usa no Brasil desde a década de 90 e é basicamente o que o mercado hoje no Brasil entende como pontos de função. Mas, na verdade, quando a gente fala de pontos de função, são 5 os métodos existentes. O método IFPUG é o mais antigo deles e é o mais difundido a nível mundial, e Brasil principalmente. Porém, existem outros 4 métodos que também são aderentes à norma ISO de medição funcional e que também podem ser chamados de métodos de pontos de função. Então, o COSMIC, ele é um dos métodos, o IFPUG também. O padrão britânico, que é o padrão Mark II, que é basicamente hoje usado no Reino Unido. O padrão holandês, que é o padrão da NESMA. A NESMA tem o seu padrão usado em outros países também. No Brasil, na prática, a gente trabalha com uma mescla do método IFPUG complementado por algumas abordagens da NESMA. E o padrão FISMA, o padrão finlandês, que é também o método de medição funcional de software. Todos esses 5 métodos têm a mesma origem. A ideia de pontos de função nasceu dentro da IBM, lá na década de 70, criado por um investigador chamado Alan Albrecht,
onde ele tinha o objetivo, naquela época, de fazer um estudo de produtividade entre as diversas equipes que a IBM tinha numa unidade de serviços, e ele precisava de uma métrica que fosse possível de aplicar a qualquer equipe, independente da linguagem de programação que a equipe estivesse trabalhando. Daí nasceu a ideia de medir a produção das equipes baseada nas funcionalidades entregadas ao cliente. Por isso, criou-se a ideia de pontos de função. Ao longo dos anos, várias propostas de evolução, melhorias, né, em relação a esse método original, foram criadas por pesquisadores. A maioria dessas variações morreu pelo caminho e algumas vingaram, dando origem, né, a esses 5 métodos que existem hoje. O método IFPUG é o método mais fiel à ideia original da IBM, né, é o que está mais... mantém as características ou mais próximas da características original da ideia do Alan Albrecht lá no início. Os outros 4, o padrão NESMA também, mas já com algumas diferenças. E os outros foram criados baseado nessa ideia original, mas sem o compromisso de ter aquela fidelidade, compatibilidade total à ideia original da IBM. Desses 5 aqui, a gente tem o COSMIC como sendo o método mais novo dos 5, novo relativamente, né? Tem praticamente 20 anos de mercado, né? Considerando que o método IFPUG, sendo o mais fiel aí à ideia original da IBM, ele tem aí 40 anos de mercado, né? O mais antigo deles. O COSMIC, ele foi criado lá na Universidade de Quebec, Universidade de Montreal, lá no Canadá, com uma ideia original de evoluir pontos de função para medir sistemas de tempo real. E a proposta que eles fizeram, depois eles viram que era aplicável a uma gama, um tipo maior de sistemas, e isso acabou dando origem a uma organização que decidiu evoluir e difundir o método COSMIC. Hoje ele tem uso em vários países, eu vou comentar ao final disso, né? Mas a origem é a academia, né, lá no Canadá. Então, todos esses 5 métodos, eles são suportados por organizações responsáveis por evoluir e manter o padrão. No caso do COSMIC, a organização que suporta o método é também chamada COSMIC, que é um acrônimo, né, para Common Software Measurement International Consortium. É um consórcio internacional de medição de software. É um grupo que tem origem, né, com especialistas em métricas que criaram a iniciativa de dar suporte a um novo método de medição funcional, uma nova geração de medição funcional de software, que tem, embora a origem, né, seja o Canadá, esse grupo é internacional, então existem especialistas aí de vários países que são responsáveis hoje por essa organização. Inclusive, por exemplo, o criador do método Mark II, que é o Charles Simmons, ele é também um dos fundadores do COSMIC e até hoje participa aí do desenvolvimento e evolução do método. Esse método, ele tem um manual, que é um manual de medição, que descreve todo o seu processo, né, com conceitos, regras e exemplos. E o COSMIC tem um grupo responsável por evoluir esse manual, assim como também tem um comitê responsável pela certificação. A gente vai falar hoje da certificação CCFL, que é a certificação COSMIC de nível fundamental. Esse comitê é responsável por definir
os exames de certificação, né? Coordenar a aplicação dos exames, dar os resultados e publicar, né, os resultados, os certificados de quem é aprovado. O próprio site do COSMIC, né, ele tem muito conteúdo sobre o método. Então, quem quiser depois visitar, o link é esse aqui, cosmic-sizing.org. Vocês vão encontrar lá muito conteúdo, inclusive o próprio manual de medição. O exame de certificação, ele é totalmente focado no manual de medição, embora exista um conteúdo bastante vasto e extenso lá no site do COSMIC. E todo o conteúdo é público, é gratuito, você não paga nada para acessar. A única coisa que você tem que fazer, quando você vai baixar o manual, por exemplo, eles pedem que você informe lá um e-mail, e aí você vai receber uma mensagem com o link direto para baixar o arquivo, né? O arquivo, existe conteúdo publicado em vários idiomas, o idioma oficial é inglês, claro, então você vai encontrar a maioria do conteúdo em inglês, mas também existe conteúdo traduzido, né, em vários idiomas. Então, você vai encontrar manual em espanhol, mandarim, português. A consideração que eu faço é que a versão em português não é, a versão disponível, né, não é a última versão. Então, vocês vão encontrar o manual em português na versão anterior à versão 4. Tá? A versão mais atual, em inglês, é 402. A gente tem um manual em espanhol também na versão 402, atualizado, mas em português a gente não tem ele atualizado para a última versão. Assim, a essência do método entre essas versões não mudou. Tá? Algumas regrinhas foram ajustadas, mas a essência do método não mudou. E aí você vai encontrar também, além do manual, estudos de caso, né, pesquisas acadêmicas sobre o COSMIC em si, e diversos guias para orientar o uso de COSMIC em vários contextos, né, no contexto ágil, no contexto de data warehouse, contexto de sistemas reais. Tem muito material disponível. Tá? Para quem se interessar, eu recomendo a visita. E como é que funciona o COSMIC, assim, no seu princípio geral? O webinar hoje ele não é focado na gente explicar o funcionamento do COSMIC mais a fundo, né? Mas sim falar da certificação. Então eu vou dar uma pincelada rápida aqui como é que funciona, depois a gente entra na certificação em si, que é o foco desse webinar hoje, tá? Então, o COSMIC, ele busca medir as funcionalidades de um software. Então, a gente vai buscar identificar a funcionalidade, recebe o nome de processo funcional no COSMIC. A ideia de processo funcional, para quem conhece pontos de função e FPUG, é praticamente igual à ideia de processo elementar ou transação no método FPUG. Tá? Então, o conceito é muito parecido. Diferente do IFPUG, não se medem arquivos lógicos aqui no COSMIC. Né? E cada funcionalidade ou processo funcional, ele é medido segundo as suas movimentações de dados. Né? E o COSMIC, ele procura mapear todos os movimentos que um processo pode executar, que são de 4 tipos. Então, existem processos, ou existem movimentos de dados, que são de entrada de dados no sistema, movimentos que são de saída de dados, ou seja, a entrada significa dados recebidos do usuário para dentro do sistema. Saídas, dados
enviados do sistema para um usuário. O usuário pode ser um ser humano ou pode ser um outro sistema, um dispositivo. O conceito de usuário aqui é mais amplo, né? Qualquer pessoa que interage com o sistema a qualquer momento. Pessoa ou coisa, desculpa, né? Então, entradas e saídas acontecem de e para o sistema, né? De um usuário para o sistema ou do sistema para um usuário. E, normalmente, todo o sistema persiste dados. Então, outra característica, outro movimento de dados que o Cosmic busca mapear também são gravações e leituras, ou escritas e leituras, né? Então, todo dado que precisa ser persistido pelo sistema é gravado, é escrito. Todo dado que é recuperado pelo sistema é lido, né, desse armazenamento persistente. Esse conceito, essa definição, esse termo armazenamento persistente, ele existe exatamente para que o método seja descrito independente de algum aspecto de implementação. Em muitos casos, a gente vai encontrar que o armazenamento persistente é um banco de dados, né? Mas a definição do Cosmic procurou dissociar um termo físico de implementação, banco de dados, da descrição do método. Então, o que se descreve aqui, armazenamento persistente, é o local onde os dados são persistidos, muito frequentemente que seja feito em banco de dados, mas existem outros tipos de sistemas que persistem dados e não necessariamente em uma tabela do banco de dados. E ainda assim o Cosmic se aplica a esse tipo de sistema. Então, eu procuro identificar com o Cosmic a minha transação ou o meu processo funcional. Para cada processo funcional que eu identifico, eu vou quantificar os movimentos de dados, quantas entradas, saídas, leituras e gravações o meu processo faz. E cada movimento de dados no método vale um ponto de função. Então, a minha transação, eu contabilizo a quantidade de movimentos de dados para chegar à quantidade de pontos de função que o meu processo, a minha transação, possui. Então, dá um exemplo aqui de uma transação de cadastrar um pedido. Eu tenho o meu usuário, que pode ser um vendedor lá da empresa, ele vai cadastrar um pedido. O pedido tem dados do cabeçalho, que identificam o cliente, né, endereço de entrega, a data do pagamento, e o pedido tem vários itens. Eu posso, nesse pedido, registrar o pedido de um cliente que me comprou uma dúzia de itens, por exemplo. Então, do ponto de vista do Cosmic, essa entrada de dados para o usuário registrar um pedido envolve dois movimentos de dados. Os dados do cabeçalho do pedido e os dados do item do pedido. Por que duas entradas? Porque o movimento de dados ele é avaliado em função dos grupos de dados que são movimentados. Não é por cada campo que o usuário preenche, né? E os grupos de dados eles são avaliados em função Vamos simplificar, né? É como a gente está avaliando aqui grupos de dados na terceira forma normal. Então, por exemplo, existe uma cardinalidade diferente entre pedido e itens. Um pedido pode ter vários itens. Essa cardinalidade diferente já induz que a gente tenha dois grupos de dados distintos e, nesse caso, o meu processo de incluir pedido ou registrar pedido tem duas entradas. Então, faço as entradas de dados para dentro do sistema. Quando eu recebo dados do cabeçalho, eu vou validar se o cliente informado existe. Então, existe no meu banco de dados uma tabela de cliente. Eu vou ler essa tabela para ver se o
código do cliente informado existe. Então, faço uma leitura no processo. Outro movimento de dados. Os itens do pedido contêm produtos, né, códigos de produto. A cada item de pedido que eu recebo, eu vou validar se o código do produto existe na tabela de produto. Então, faço uma outra leitura no meu processo de cadastrar pedido. E, se essas validações deram certo, eu vou gravar esses dados na tabela de pedido, que tem o cabeçalho do pedido, e na tabela de itens do pedido, que guarda os itens, né? Como eu tenho tabelas diferentes aqui, né, por questões de normalização, eu tenho uma escrita ou uma gravação em uma tabela e outra gravação em outra tabela. Então a gente teve, nesse processo, 2 entradas, 2 saídas e 2 gravações ou escritas. 6 movimentos de dados. E posso gerar uma saída para o usuário com uma mensagem, que pode ser de erro ou de sucesso. Nesse caso, não importa se existe vários tipos de mensagem. O que se mede aqui é uma saída para emitir uma mensagem ao usuário sobre o resultado do processo, né? Seja erro ou sucesso. Então, eu tenho aqui um movimento de dados de saída. Totalizando todos os movimentos de dados, a gente tem aí que o nosso processo vale 7 pontos de função. Tá? Deixa eu aproveitar aqui a dúvida da Rosana, que já está em cima dessa explicação. Pedido seria considerado um movimento de saída, o item de pedido como movimento de entrada? Não, Rosana. Ambos, né, o pedido, que basicamente ele está falando do cabeçalho, e os itens, eles são entradas nesse processo. A única saída nesse exemplo aqui é a de mensagem para o usuário, ok? Pedido e item aqui são entradas. Tá? Então vamos falar propriamente da certificação em si. A certificação, o COSMIC, né, a organização COSMIC, criou a certificação em 2006, o programa de certificação. Então, a gente tem aí um programa de certificação que tem 13 anos de mercado. Quando ele foi idealizado, a ideia era ter um nível de certificação fundamental, o FL, ou Foundation Level, né? Então, a sigla para quem se certifica é CCFL, Cosmic Certified Foundation Level. Essa certificação de nível fundamental é uma certificação que não tem nenhum pré-requisito. Você não precisa ser formado em TI, você não precisa demonstrar experiência prática com o uso do Cosmic, nem precisa fazer nenhum curso oficial como pré-requisito, né? Você só se inscreve no exame e faz a prova. A ideia dessa certificação de nível fundamental, ela vai cobrir os princípios básicos do método Cosmic, da medição funcional em si, né, e do processo de medição. Definições, regras, né? Não vai existir nessa certificação de nível fundamental nenhuma atividade na prova de estudo de caso, onde você tenha que medir um determinado cenário propriamente dito. Então, a gente tem aqui essa certificação de nível fundamental cobrindo basicamente o conteúdo do manual, onde você precisa conhecer conceitualmente o método Cosmic, mas não exige que você faça uma medição ou uma contagem de pontos de função nesse exame de nível fundamental. Bom, na concepção original do programa, também eles pensaram numa certificação de nível avançado, né, que é o Cosmic Advanced Level. A ideia seria, a pessoa, para se certificar nesse nível, obrigatoriamente teria que se certificar de nível fundamental e demonstrar também experiência
prática, né, no uso do Cosmic, ou seja, demonstrar experiência em medições ou contagens de pontos de função cósmica. Mas, termos práticos, esse nível avançado ainda não está implementado. Então, quando a gente fala da certificação Cosmic hoje, a gente está falando basicamente da certificação de nível fundamental. Não que a ideia do avançado tenha morrido, né? Acho que a organização, ela concentrou a sua prioridade e experiência em difundir a certificação de nível fundamental. Quando isso tiver gerado a difusão, né, esperada, aí pode ser que haja uma demanda de mercado pela certificação avançada e isso vai fazer ela sair do papel, né? Mas, por enquanto, é a certificação de nível fundamental. Então, a certificação CCFL, ela vai ser enfocada em quem precisa trabalhar com as medições cósmicas ou precisa entender o que representa uma medição cósmica. A certificação, ela é do profissional, da pessoa física, né? Não existe uma certificação cósmica para empresas. Não se certifica a empresa, mas sim o profissional, que pode estar naquela empresa, mas depois ele pode sair. A certificação, ela também, se você certificou e estava numa empresa, não tem problema. Você mudou de empresa, a certificação continua contigo. Ela não expira, né? Ela vale por toda a vida, o que é bacana. E ela tem a validade internacional, independente de onde você faça a prova e seja aprovado, ela vale e é reconhecida em todo o mundo. Então, se você certificou aqui no Brasil, foi trabalhar nos Estados Unidos, foi trabalhar na Europa, Ásia, não interessa, e por algum motivo essa certificação, né, é exigida ou valorizada pela empresa que está te contratando, ela vai ser reconhecida. Quando eu falo que a certificação ela vale por toda a vida, a gente tem aí a certificação sem expiração, mas ela é relativa à versão a qual você se certificou. Então, eu me certifiquei na versão 4, né? Isso aí vale para sempre. Só que o manual, ele vai evoluindo com o tempo. Então, no caso de uma mudança mais significativa do manual, por exemplo, na versão 5, eu vou continuar com a minha certificação válida na versão 4, mas, às vezes, o mercado pode mudar a exigência. Olha, eu quero uma determinada empresa, pode falar, tem que ter um cara certificado na última versão do manual. Então, eu vou ter que fazer a prova para ter a minha certificação relativa à versão 5. Né? Essas mudanças de versão, elas não são frequentes, tá? São vários anos, tanto que o manual está na versão 4, né? O Cosmic tem praticamente 20 anos, e o Cosmic está na versão 4 do manual. As atualizações intermediárias, né? Por exemplo, a gente está falando da versão 4.02. Então, houve versão 4, 4.01, 4.02. A gente não se certifica nessa versão intermediária, a gente se certifica na versão maior, que é a versão 4. Então, se eu me certifiquei na versão 4, 4.01, 4.02, ou se o Cosmic publicar depois uma versão 4.1, não vai fazer diferença. Eu continuo atualizado na minha certificação com relação à última versão do manual. Isso é bacana também, né? Não ter essa expiração. Sim. E não existe filiação ao Cosmic. Para você fazer a prova, você se inscreve e presta o exame. Você não precisa se filiar à organização. Nem existe essa figura da filiação à organização. Diferente, por exemplo, de uma certificação do PMI, por exemplo, a certificação PMP de gerente de projetos, você tem a opção de se filiar ao PMI, aí você paga menos na prova,
ou você pode fazer a prova sem se filiar. Só que aí você paga mais e nas contas, assim, a filiação acaba sendo mais em conta. No caso da certificação em pontos de função ou IFPUG, obrigatoriamente, para você fazer o exame e se certificar, você tem que se filiar ao IFPUG. Então, você tem aí, não tem nem no caso do PMI, você tem a filiação como opcional. No caso do IFPUG é obrigatório. Então, você tem que se filiar e você tem que se inscrever no exame. Então, você tem aí 2 custos associados à certificação do IFPUG. O exame de certificação COSMIC, ele pode ser aplicado online ou em papel, né? Normalmente, principalmente os últimos, todos que eu vi, são feitos online. O exame online ele está disponível só em inglês ou espanhol. O exame na última versão. Existe a possibilidade de você fazer a certificação em português do COSMIC, só que aí você vai fazer essa certificação na versão 3, né? Não na versão 4. Se quiser fazer a versão 4, que é a última, tem a opção só do inglês ou do espanhol por enquanto. É um exame com consulta, você pode levar o manual impresso e um cartão de referência, ou quiser consultar online também pode. Você pode levar também uma calculadora e um dicionário de tradução se você fizer ele num idioma diferente do seu idioma nativo. Então, por exemplo, vou fazer o COSMIC, a certificação COSMIC em inglês ou espanhol, né? Sou nativo em português, posso ter aí a possibilidade de levar o manual, levar o meu dicionário, inglês-português ou espanhol-português. E, uma vez que a gente se certifica, eu tenho o custo só da prova, de me inscrever na prova. A certificação vale por toda a vida e eu não preciso ficar com nenhum custo recorrente de ter que renovar, pagar mais nada. Paguei, é meu para o resto da vida. Eu não tenho, por exemplo, diferente da certificação do IFPUG, ela tem uma validade de 3 anos, então depois de 3 anos eu tenho que fazer ou a prova de novo ou renovar, e nos 2 casos eu tenho um custo de renovação. O PMI também, né? Vai ser gerente de projeto certificado. PMP tem 3 anos de validade, 3 anos depois você tem que renovar, juntando os créditos lá, os PDUs, e também pagando a renovação, né? Ou fazendo a prova de novo. Aqui no COSMIC é uma única vez na vida, se você for aprovado de primeira, né? A prova em si, ela tem 100 questões, todas elas baseadas no manual, então todo o estudo ele é só focado no manual, o que é mais simples, né? São 100 questões, 84 de verdadeiro ou falso e 16 de múltipla escolha. Você tem aí 1h30 para fazer a prova, se você estiver fazendo no seu idioma nativo, ou você tem aí uma possibilidade de solicitar 30 minutos adicionais, se você estiver fazendo num idioma diferente do seu, e aí, pela questão de eventualmente você ter que consultar dicionário, você tem esses 30 minutos extra. A nota mínima para ser aprovada é de 75%, que é razoável, não é uma nota de corte baixa, também nem é uma nota de corte muito alta, né? Só para comparação, na certificação de especialista em pontos de função do IFPUG, a nota de corte para você ser CFPS, né, que é o especialista certificado, é de 90%, né, que é bem mais alto, bem puxado. Bom, faço a prova, não existe publicação de gabarito, né? Então, tem gabarito, não tem, você não fica para a prova, não se revisa a nota, mas pelo exame online você tem a resposta imediata. Assim, finalizou o exame, você já tem a sua nota sendo apresentada aí no resultado. Se você for aprovado, você vai receber o seu certificado por e-mail em alguns dias, no máximo uma semana. Se você não for aprovado, você vai ter que fazer o exame de novo
e precisa esperar 60 dias para tomar o exame de novo, né? E não existe desconto. O custo não tem diferença nenhuma, se você faz o exame pela primeira vez ou segunda ou terceira vez. E você tem que esperar esses 60 dias. Outra coisa é que você também depende aí de uma organização, alguém organizar o exame, né? Embora seja o exame online, você não... Deixa eu ver aqui. Embora seja o exame online, você depende de alguém organizar o exame segundo as regras do COSMIC, ter alguém qualificado pelo COSMIC para supervisionar a aplicação desse exame. Então, vou tentar de novo, eu dependo aí de alguém estar organizando para conseguir uma data, né? Mas, se você tiver uma outra data próxima, menos de 60 dias, em tese, também você não pode fazer. Tem que esperar. Como é que é uma questão, exemplo de questão aí de múltipla escolha? Você tem lá um enunciado, 4 opções para marcar. Então, nesse caso aqui, ó, o método COSMIC foi projetado para medir funcionalidade de software dos seguintes domínios ou tipos de sistemas, né? Exceto, então, das 4 opções, a gente vai marcar a letra A. Por quê? O primeiro capítulo do manual, ele aborda exatamente isso, né? O software, o COSMIC, ele foi projetado para medir, ele descreve lá explicitamente, né? O COSMIC foi projetado para medir aplicativos de negócio, software de infraestrutura, por exemplo, o middleware, né? E alguns tipos de sistemas científicos e de engenharia. Eu vejo que essa definição lá do manual era até um pouco conservadora, no sentido de amplitude de domínios que o COSMIC pode trabalhar. Eu vejo que o COSMIC pode ser aplicado em qualquer tipo de software. Mas, seguindo aí o raciocínio do manual, lá no manual a gente não vai encontrar, né, explicitamente, o COSMIC mede também jogos, né, de software. Não tem nada explícito, então essa seria a opção a marcar, considerando que ele pede qual domínio não se aplica, né? Segundo o manual, seria essa opção A. E as questões de verdadeiro ou falso, então, você só precisa... são questões mais fáceis, né? Se eu estudei o manual, eu vou conseguir responder com facilidade esse tipo de questão. Então, um exemplo aqui, um controlador de dispositivo, um driver, é um tipo de software de aplicação de negócio. No caso, essa é uma resposta falsa, né? Um driver de dispositivo é um tipo de sistema, um tipo de software de infraestrutura, né? Não de aplicação de negócio. O software de aplicação de negócio é o software que está na última camada lá. É o software que faz a interação direta com o usuário humano. Então, também, lá no manual do COSMIC, a gente vai encontrar essa explicação. Sabendo, tendo estudado o manual, eu vou responder isso aí com tranquilidade, né? Para fazer a prova, né, a gente tem algumas dicas aqui que valem para qualquer prova que você vai fazer, né? Até vai fazer ENEM, vai fazer vestibular, vai fazer concurso, vai fazer a prova de COSMIC, algumas coisas que valem, bom senso, né? Vale sempre. Então, vai fazer a prova, dorme bem na noite anterior, né? Não vai para balada, também não passa a madrugada estudando, não vai adiantar, tem que estar descansado, bem dormido, para ter um raciocínio ágil, né? Leva os seus documentos, para você mostrar que é você, leva o seu manual, então você pode levar o manual impresso, com todas as suas marcas, anotações, os macetes que você quiser. Chega com antecedência, até por uma questão aí de risco, né, de trânsito, acidente e tal, furou pneu, né, você perde, às vezes, uma oportunidade de fazer o exame, que às vezes pode demorar a acontecer de novo, então todo o tempo de estudo se perde porque você, errei o local, não deu tempo depois de chegar, né? Então chega com antecedência,
para não ter o estresse, não chegar afobado, não chegar assim, desconcentrado. Come alguma coisa antes, para você também não ter a fome incomodando o seu raciocínio, né? Comer alguma coisa leve, também comer demais e depois ficar aí com sono, né? Procura também se preparar para fazer todo o exame sem interrupção, 1h30 sentado lá, sem levantar para beber água, para ir no banheiro, para nada, né? Sentou na cadeira e vai até o final. E embora seja um exame com consulta, a gente orienta a fazer essa consulta só no final, respondeu tudo, aí sim você vai consultar para revisar alguma questão, para tirar dúvida em alguma coisa que você respondeu e não estava muito certo. Então você usa o tempo restante, aí sim, com a finalidade de revisão, podendo consultar o manual. Mas durante a prova, você faz sem consulta, porque não dá tempo de fazer cada questão consultando o manual. E a gente tem aí, hoje, né, desde 2006, no mundo a gente tem mais de 1.000 profissionais certificados em COSMIC, em 24 países. Então, 13 anos de certificação. Como a certificação não expira, então esse número só vai crescendo. Então, não flutua para baixo, porque o cara nunca perde a certificação. E essa certificação, ela tem uma difusão, um interesse em alguns países. Então, hoje, os países que têm mais demanda por gente certificada em COSMIC: Polônia, China, México, Índia. O Brasil está ali com 34 profissionais certificados em COSMIC, mas, na prática, o mercado brasileiro trabalha com o padrão pontos de função IFPUG, então existe muito mais gente certificada no padrão IFPUG no Brasil do que em COSMIC. Mas, por exemplo, Polônia, México, são 2 países onde o governo adotou o COSMIC como sendo o método, né, para se aplicar nas estimativas dos contratos de desenvolvimento de software. Isso acabou fazendo o COSMIC ter uma difusão, ser o padrão naquele mercado, né? A China cresceu bastante também recentemente. China e Índia são duas forças, né, no mercado de software, então é natural que elas estejam aí na frente também. A gente, curioso também dizer, a gente não vai ver os Estados Unidos ali. Estados Unidos tem, se não me engano, 3 pessoas certificadas, né, em COSMIC. Por quê? Já que é a potência do mundo. Uma coisa bem particular, né? O COSMIC não foi criado nos Estados Unidos. O COSMIC foi criado no Canadá. Então, o americano, ele é bairrista por natureza, né? Então, a certificação do IFPUG, por exemplo, né? A organização IFPUG, ela está sediada nos Estados Unidos, o método original de pontos de função foi criado nos Estados Unidos. Então, o que é de fora já é visto aí com um certo receio, né? O Canadá, apesar de ser aí a origem do método em si, a organização COSMIC, ela está sediada no Canadá também, mas são 49 profissionais certificados. Isso não quer dizer que são 49 pessoas usando o COSMIC no México, no Canadá. Existe muito mais gente usando o COSMIC, o que às vezes não existe é a necessidade ou a preocupação em se certificar. Então, existe muita gente trabalhando com o COSMIC sem necessariamente estar certificado no método em si. O método em si, ele tem algumas vantagens sobre o método IFPUG, que é o método mais aderente, né, fiel à origem da IBM, mas hoje, assim, o mercado, onde o método está mais difundido, acaba que é difícil você substituir um pelo outro. O que é mais comum aonde não existe nada
em uso, aí o mercado pode adotar ou um ou outro, né? Então, a medição funcional de software é algo que ainda tem muito espaço para crescer no mercado de software no mundo geral, né? Então, a questão não é a gente falar qual dos 5 métodos é melhor. A questão é melhor aplicar a medição funcional do que não medir nada, né? Cada método em si tem as suas particularidades, vantagens e desvantagens. Normalmente, o que você faz eu vou sair do zero, onde eu não tenho visibilidade de nada, e vou ter um método que me ajuda a ter visibilidade no meu processo de desenvolvimento de software, me ajudar nas estimativas. Qualquer um daqueles 5 métodos é útil nessa perspectiva, né? Então, não vou focar aqui as diferenças entre um e outro. Bom, o manual, outra coisa também o manual, ele é curto, né? O manual do Cosmic, ele tem 100 páginas. Então, é um manual pequeno, então pouco conteúdo para estudar, 5 capítulos, a maioria dos capítulos curtinhos, né? Um capítulo mais extenso é o capítulo 3, que tem o grosso do processo em si, os outros capítulos são bem curtinhos. Só para comparar também com a certificação do IFPUG, o manual de pontos de função do IFPUG tem mais de 400 páginas, e a certificação foca também só o manual. Então aqui eu tenho um conteúdo mais enxuto, então fica menos sofrida, né, a preparação, menos tempo de estudo para a gente dominar aquele conteúdo. Comparando também com o PMP, né, o PMBOK tem, por volta disso aí, quase 400 páginas, né? E no caso do PMP, o conteúdo da prova não é focado só no manual, né? Então tem muito mais conteúdo para se estudar. Aqui, como é uma certificação de nível fundamental, a gente tem aí um conteúdo mais focado, mais enxuto. Beleza? Então, vou aí passar as perguntas assim. Deixa eu abrir aqui para as perguntas, depois eu comento um pouquinho mais ali nessa parte final. Eu vou deixar aberto aqui, por gentileza, enquanto eu olho as perguntas aí, eu vou pedir a gentileza de vocês avaliarem o evento, né? A gente vai abrir aqui um formuláriozinho com 5 perguntinhas para vocês colocarem as sugestões, críticas, né? De forma que a gente possa melhorar o nosso webinar mensal. Então, deixa eu passar aqui desde o início. Quem ainda não mandou perguntas pode perguntar, né? A gente tem um tempinho. O Robson perguntou se tem muitas alterações relevantes entre a versão em português 3 e a última, né, a 4, que está em inglês. Existem diferenças, Robson. Existem diferenças, sim. Na essência, o método... na essência, não existe diferença. Mas existem diferenças numa série de particularidades, de regras e algumas definições, tá? Mas, assim, para entender, aplicar o método, dá para fazer também pela versão 3, tá? Tem a pergunta da Rosana, que eu respondi durante a apresentação. Outra pergunta do Robson é se o Foundation, o FL é focado em exercícios utilizando o Cosmic. Não, a certificação de nível fundamental não tem estudos de caso, tá? Vão ter perguntas, verdadeiro ou falso, e múltipla escolha, mas nenhum estudo de caso para você resolver. Porque, diferente também, né, comparando aí com a certificação do IFPUG, a certificação do IFPUG é de especialista. A do Cosmic não é de especialista, não é uma certificação avançada ou de especialista. É de alguém que tenha um conhecimento do que é o Cosmic, para que serve, como é que funciona, mas não necessariamente precisa demonstrar conhecimento prático nas medições. Outra pergunta do Robson também,
se a Fato realiza a organização para o exame ou existem outros métodos. Então, o exame já foi realizado aqui no Brasil algumas vezes, né? O último exame que aconteceu, a gente organizou, e a gente vai organizar outro exame também no final do ano, em dezembro. A princípio, a gente vai organizar ele em Vitória, mas se a gente perceber que tem em Vitória, no Espírito Santo, né? Se tiver muita gente interessada de alguma outra cidade em específico, né? Brasília, São Paulo, Rio, por exemplo, né? A gente pode organizar também em outra cidade e aplicar. Não tem problema nenhum. Esse que a gente está programando aqui em dezembro, a gente vai focar na nossa equipe. Então, não depende de ter demanda aí de pessoas para a coisa acontecer, né? Esse de Vitória a gente garante. Ou em outra cidade, depende aí da procura. Mas é só falar com a nossa equipe se tiver interesse. Manda um e-mail lá para curso@fatocs.com, que aí o pessoal tenta acomodar, né? Como tem tempo, dá para a gente organizar em outras cidades se tiver interesse de mais gente, né? Mas também nenhum impedimento aí. Se alguém quiser fazer o exame em Vitória, pode vir, que vai poder fazer também. Pergunta do Marco Aurélio: como tem visto a utilização do IFPUG em detrimento do COSMIC pelos órgãos governamentais na contratação de software? Vi que possui um artigo que fala: o método do COSMIC está para o método IFPUG, como o C# está para o COBOL nas linguagens de programação. As legislações, guias e roteiros do CISP são todos com base no IFPUG e derivados. Acham que é em razão da falta de amadurecimento das instituições públicas ou julgam talvez ter algum motivo técnico específico? Marco, obrigado aí pelo comentário, né? Pela pergunta. Bom, de fato, o método COSMIC ele é mais novo do que o método IFPUG. Então, falar que ele é mais novo está correto. Tá? Então, algumas ideias são mais do COSMIC, são mais, como eu posso dizer, mais bem assentadas academicamente, mais elegantes, né? Mas o IFPUG também funciona. A maioria dos órgãos usa, né, a gente falar de governo, né, no governo se usa IFPUG, na essência, por quê? Eu acredito que seja mais pela experiência de mercado, né? Então, ponto de função, o IFPUG começou a ser usado no governo na década de 90, e o pessoal veio, né, através das cabeçadas, aprendendo a trabalhar com o método. Então, hoje existe aí um know-how para trabalhar com o IFPUG, que fica mais tranquilo, né? Eu aproveito a experiência que eu já tive, eu aproveito a experiência de um outro órgão para não dar minhas cabeçadas. Existe também muita mão de obra com conhecimento do método, então muita gente certificada. Então, existe toda a realidade hoje favorece que o próprio IFPUG continue a ser o padrão, porque é o que já se tem experiência, é o que a gente vai encontrar gente conhecendo no mercado. Então, eu não vejo essa preferência tendo uma motivação técnica, né? Tecnicamente, não existe nenhum impedimento para você trabalhar com COSMIC em lugar do IFPUG. Eu vejo mais uma questão aí de mercado. Mas, assim, nada impede também de algum órgão decidir usar o COSMIC. Eu já vi em alguns contratos, né, o contrato dando abertura também para se utilizar COSMIC, embora seja raro, né? O que pode acontecer, dependendo dos projetos e do tipo de software que a organização use, ela pode perceber que o COSMIC encaixa melhor em algumas situações, né, do que o IFPUG. Mas eu vejo que esse tipo de avaliação a organização vai fazer tendo conhecimento dos dois
para exatamente saber o que tem de vantagem e desvantagem, né? Então, se eu estou perdido, cru no assunto, eu não vou conseguir tomar essa decisão. Outra pergunta do Caio, em todas as versões ou apenas... o manual, ele pergunta se o manual está traduzido em todas as versões ou só na versão 3. Não, Caio, o manual, por exemplo, não está em português na última versão, na 4. Agora, nas versões anteriores a 3, eu acredito que não esteja, tá? Respondendo de cabeça, assim, mas tem que visitar a página lá para ter certeza. Acredito que não, só a 3 mesmo. Pergunta da Renata, há possibilidade de levar a certificação para outros estados? Sim, a gente pode organizar, sem problema nenhum, só precisa ver que existe uma quantidade de pessoas que justificam o quórum, né, para a gente entrar em contato com o COSMIC e formalizar essa organização. O Fred está aí no chat, então vocês podem... Fred, coloca aí os seus contatos, aí, quem tiver interesse, fala com o Fred, ele depois vê se viabiliza aí o exame em outras cidades, né? Caio pergunta, a FATO é homologada pelo COSMIC para executar o exame em todas as versões ou apenas na versão 3? O Caio, não existe assim uma homologação do COSMIC para uma empresa organizar o exame, né? Qualquer um pode organizar o exame, né? Existe um conjunto de regras que o COSMIC coloca, existe a necessidade de ter uma pessoa que eles chamam de proctor, né, que é alguém de confiança do COSMIC que vai estar presente supervisionando o exame, por exemplo, alguém já certificado. Então não tem assim uma homologação de uma instituição específica, né? A gente está organizando o exame, como eu falei, nosso interesse em fazer em Vitória é focar aqui a nossa equipe de métricas, que está na sua maioria sediada aqui em Vitória, mas a gente pode fazer também isso para outras cidades, mas se alguém quiser também tomar essa iniciativa direta, pode fazer, só que precisa ter uma quantidade mínima de pessoas para que o exame aconteça, né? A Rosana pergunta para apresentar o exemplo da transação novamente, ou da print. Ô, Rosana, a gente vai publicar essa apresentação, você vai ter o PDF inteiro da apresentação. Aí você não precisa... A gente tem tanto a gravação como o PDF, tá? Não precisa se preocupar em dar um print, não. Você vai ter isso amanhã já, quando receber o e-mail do final lá, né, falando do certificado e da publicação da gravação, você vai ter também possibilidade de baixar a apresentação. O Henrique pergunta como é que é a aceitação do COSMIC pelas empresas no Brasil. Então, Henrique, como eu tinha comentado antes, o COSMIC ele tem pouco uso no Brasil porque o IFPUG chegou primeiro, né, e acabou que o mercado hoje usa majoritariamente o método IFPUG, né? Existe algum outro lugar que fala de COSMIC, já vi isso em contratos, mas o grosso, né, é o IFPUG. Mas por uma questão de quem chegou primeiro, né? Não por uma questão técnica. O Caio pergunta se a prova vai ser realizada na versão 3 ou 4. Tanto faz, Caio, quando a pessoa se interessa, a gente vai... eu quero fazer a prova. Então a gente vai saber em que idioma, né? E falando, no caso do português, se definindo o que é português, a versão naturalmente vai ser a 3, tá? Então, a organização, ela não é para a certificação em uma versão específica, é organizar para a certificação em si. Então, se você fizer em português, você vai ser certificado na versão 3, né? Se você fizer em espanhol ou em inglês, você se certifica na versão 4. Isso aí, beleza? Bom, pessoal, passei um pouquinho aí, uns 10 minutinhos, né? Eu vou
voltar aqui, fechar o formulário de avaliação. Se alguém depois quiser continuar a preencher, é só me falar que eu fecho aqui, eu volto ele. Opa, deixa eu abrir aqui a apresentação. Ah, sim. Então, eu queria deixar aqui alguns avisos finais. A gente vai ter o nosso próximo webinar no dia 23 de setembro. 23 de setembro, nesse dia a gente vai fazer o webinar à noite, 20 horas, né? Normalmente a gente tem feito, já fez no passado à noite, aí esse ano a gente tem feito à 1 da tarde, mas esse em específico vai ser 8 da noite. Já está disponível no site as inscrições, para quem quiser saber um pouco mais de Scrum. A gente tem a certificação Cosmic, o exame, né, a organização que a gente está fazendo. Vai ter uma página no nosso site com informação, no caso do exame em Vitória, mas dependendo do interesse a gente pode abrir depois para outras cidades. E tem também o nosso curso preparatório para a certificação, é um curso online focado em exercícios, né? É obrigatório fazer o curso para fazer a prova? Não, né? Mas o curso, ele vai te dar mais segurança, você vai fazer um monte de simulados, né? A nota no simulado te dá tranquilidade para fazer a prova com mais tranquilidade. Então, é um curso online, está disponível no nosso site, você pode também se inscrever e montar o seu plano de estudos no horário mais conveniente para você, né? Final de semana, noite, horário de almoço. E caso alguém ainda tenha alguma dúvida e quiser me procurar depois, estão aí meus dados de contato, né, meu e-mail, meu LinkedIn, Skype, WhatsApp, o que vocês acharem mais conveniente, eu tento dar o apoio para vocês aí pelo meio que vocês quiserem me procurar, ok? Então, agradeço aí a participação de vocês, muito obrigado pela também interação aí no nosso chat e espero encontrar vocês de novo no webinar do mês que vem. Um grande abraço, boa tarde, boa semana a todos.